Olá pessoal, aqui é a professora Angélica de Geografia e hoje nós vamos falar sobre povos tradicionais. Vamos pensar que o Brasil ele tem uma grande extensão territorial, né? E a gente pode encontrar dentro dessa grande extensão que o Brasil tem diversos tipos de povos, ok? O governo federal, em 1988, ele criou uma constituição e dentro dela, ele colocou um artigo para preservar essas culturas tradicionais que a gente tem no Brasil. Então, existe hoje na lei um artigo para que a população, os órgãos governamentais preservem, mantenham, né, as suas culturas tradicionais preservadas, ok? As principais culturas tradicionais que a gente sempre observa no Brasil, sempre estuda no Brasil, é a cultura indígena e a cultura africana. Então eu trouxe dois mapas para a gente conseguir entender um pouquinho e saber onde fica mais ou menos cada cultura, a maior concentração de cada uma. Então a gente tem aqui um mapa de 2016 que traz a quantidade de terras indígenas que a gente tem no Brasil, tá? Terras que foram demarcadas e por decreto elas foram definidas como sendo áreas indígenas. Se a gente conseguir observar, a gente tem uma grande quantidade de terras na região norte do Brasil, pegando um pouco aí da região centro-oeste. Então aí a gente tem uma grande concentração de áreas indígenas demarcadas, onde eles buscam preservar a cultura indígena tradicional nessas regiões. Já no outro mapa, ele é um mapa onde traz comunidades quilombolas, é um mapa de 2017, onde foi também feito um estudo para encontrar, para demarcar onde tinham áreas que já tinham sido concedidas pelo governo como áreas quilombolas. Então a gente pode observar nesse mapa que a gente tem uma grande concentração de áreas no nordeste do Brasil e uma grande concentração de áreas sul e sudeste. Então são regiões do Brasil, norte, sudeste e sul, onde a gente pode encontrar diversos quilombos que já foram demarcados pelo governo federal e estadual, tá? Se a gente comparar os dois mapas, o que a gente consegue observar? Que a quantidade de terras indígenas em maior quantidade se localiza no norte, principalmente no norte, um pouco no centro-oeste. Já as terras quilombolas, que foram lugares onde os africanos, né, conseguiram os africanos, né, os negros que eram mantidos como escravos no Brasil, montaram refúgios para conseguir sobreviver, tá? Mas localizado no litoral. Então a gente consegue perceber que, vamos voltar lá em 1500, quando os portugueses chegaram no Brasil. Conforme os portugueses desembarcaram na região do litoral brasileiro, a grande maioria dos povos indígenas foram automaticamente sendo empurrados para a região mais ao norte do Brasil, tá? Do território. Ao mesmo tempo em que, se a nossa ocupação foi mais no litoral do Brasil, né, lá em 1500, onde os portugueses começaram a ocupar esse espaço, onde a gente teve uma grande produção de cana, né, o desenvolvimento foi muito focado nessa região aqui litorânea. Então foi aonde a gente percebe uma formação maior de quilombos, né? Então com esses dois mapas a gente consegue perceber bem essa diferença entre a localização da maioria das terras indígenas do Brasil e a localização da maioria dos quilombos, que tem relação com o processo de ocupação que o território brasileiro passou no início da sua colonização. Tá? Mas, se a gente parar para observar, não são só de indígenas e quilombos que a cultura brasileira é composta, né? Com o passar dos anos, a gente tem aí o aparecimento de diversos outros povos, tá? Com culturas únicas, com tradições únicas. Como eu falei anteriormente, o Brasil ele é muito grande, né? Em virtude da sua grande extensão territorial, possui povos e tradições específicas de cada região. E é isso que a gente vai ver um pouquinho. Então, na região norte, que eu separei para vocês, eu trouxe alguns tipos de povos tradicionais da região norte. Lá nós temos as mulheres andirobeiras. A andiroba, ela é uma fruta que é encontrada na região norte, tá? Então, são mulheres que fazem a coleta dessa andiroba, dessa fruta, tá? Depois nós temos os castanheiros, os ribeirinhos,
Os seringueiros, aquele que faz a extração da árvore, né, da seringueira. Tem os piaçaveiros. Os piaçaveiros, lembra lá, bem antigamente, quando a gente falava assim, a vassoura de piaçava. Ela ainda é encontrada, a gente ainda consegue encontrar essa vassoura. Ela é retirada, ela é feita de uma árvore, de uma planta, tá? Então, tem pessoas, tem povos na região norte que são especializados, que entendem, que sabem como é a extração, a preparação dessas piaçavas, desses piaçaveiros, dessas plantas, para transformá-la em vassoura. Tá? Então a gente tem um grupo, um povo específico nessa região norte que sabe como lidar com essa planta. A gente tem as quebradeiras de coco babaçu. Babaçu também é uma frutinha específica da região norte do Brasil, tá? E temos os retireiros. Então, vocês perceberam que só na região norte a gente já tem vários tipos de povos tradicionais. Então, no Brasil a gente tem não só africanos e quilombos, né, e negros, a gente também tem outros tipos de povos que surgiram no no decorrer dos anos aí do Brasil e começaram a ter as suas tradições próprias, tá? Com diversas influências, óbvio, mas com algumas especificidades, ok? Já na região Nordeste, nós temos os catadores de mangaba. Mangaba também é uma frutinha, tá? Específica da região Nordeste. Tem os catingueiros, vazanteiros e fundo e fecho de pasto. Tá mais ligado à questão das pastagens, né? Pouco encontrada na região Nordeste, mas que são profissionais que sabem lidar com animais dentro do bioma, né, dos biomas que existem na região Nordeste, ok? Já na região Centro-Oeste, nós temos os morroquianos. Morroquianos está ligado à questão de saber trabalhar em regiões de serra, tá? Em regiões mais elevadas de morros, ok? Os veredeiros está mais relacionado a pessoas que sabem trabalhar ou plantar, né, ou cuidar de animais na região das veredas. Veredas são regiões com água, com pequena faixa d'água, onde se pode se plantar, são regiões bem úmidas, tá, da região centro-oeste. Os pantaneiros, que são aqueles responsáveis em levar o gado de uma área para outra, passando por áreas bem alagadas com esses gados, e os isqueiros. Os isqueiros, eles são um tipo de povo que colhe não, talvez que busca, né, dentro dos lagos pequenas iscas. Toda vez que o pessoal vai pescar, ele precisa comprar isca, tá? Existe a isca artificial e a isca viva. Quando a gente fala de isqueiros, são povos tradicionais da região centro-oeste, perdão, em que eles coletam essas iscas diretamente do rio. Então são iscas vivas, né? Eles coletam e vendem essas iscas para o pessoal que gosta de pescar, tá? Então existe um povo tradicional que sabe como lidar, como fazer essa coleta de iscas dentro dos rios. Quando a gente fala de região sul e sudeste, os povos meio que se misturam, tá? Então a gente encontra diferentes tipos de povos, mas que são localizados nas duas regiões, tá? Que são os geraizeiros ou chapadeiros, apanhadores de sempre-viva. Sempre-viva é uma florzinha, tá bom? Os caiçaras são mais localizados na área, na região litorânea, cipozeiros, faxinalenses e os ilhéus, tá? São povos mais tradicionais da região sul e sudeste, que a gente encontra mais nessas duas regiões. Existem outros grupos que não são específicos de uma região brasileira. Por quê? Porque eles podem ser encontrados em todo o território brasileiro, que são os pescadores artesanais, que são mais povos encontrados em todo o litoral brasileiro. Nós temos os ciganos, nós também encontramos ele dentro de todo o território brasileiro. E aí temos os povos de terreiro. Os povos de terreiro está mais ligado às religiões africanas, tá? São povos que ainda buscam manifestações das religiões africanas. E temos os pomeranos. Os pomeranos são povos que ainda têm muita ligação com os alemães, os italianos,
o pessoal que veio ali da Europa e se localizou mais na região sul e sudeste do Brasil, tá? Então a gente pode perceber que a gente tem no território brasileiro diferentes tipos de povos tradicionais, de culturas tradicionais. Então a gente fala muito de africanos e índios, mas o Brasil não é feito só desses, né? É feito de vários outros, incluindo africanos e indígenas. Então a gente precisa lembrar da nossa grande riqueza da cultura tradicional brasileira, em que a gente tem muita coisa ainda para aprender, muita coisa ainda para descobrir, e de povos que pertencem ao território brasileiro, que pertencem a nós, e que muitas vezes a gente acaba esquecendo, né? Aqui eu trouxe algumas referências bibliográficas da onde eu pesquisei para poder fazer esse trabalho para vocês, essa aula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.